Olá, está começando mais um Além do Zero e hoje a gente vai falar dele, do zero. E eu vou te dar um truque infalível para você atingir a meta de zero na sua organização. Mas antes disso, a gente precisa passar por uma conversa para garantir que estamos todos na mesma página. E a discussão precisa começar pela definição de zero. Muitas organizações falam de atingir uma meta de zero acidentes. Mas já existem muitas que falam de zero harm, seria algo como nenhum machucado, nenhuma lesão. E o que está englobado quando a gente fala nesta meta de zero acidente? São acidentes com funcionários da empresa? E os contratados que trabalham no mesmo lugar que os seus funcionários? Mas e esse afastamento? São de quantos dias? E se forem só algumas horas? Algumas empresas definem acidentes registráveis, recordáveis, reportáveis, e para isso tem um guia extenso de várias definições sobre esse acidente. E os profissionais se encontram muitas vezes em discussões extensas sobre qual foi o tratamento, se o corte foi fechado com cola cirúrgica ou com pontos, porque isso pode mudar a sua meta ou não. Bom, a discussão vai longe, e por isso é importante que você tenha claro o que é a sua meta e onde você quer chegar. E é claro, as organizações não querem fazer mal para os seus funcionários e as intenções de uma meta zero são muito boas. As organizações que buscam zero buscam com a intenção de não machucar seus colaboradores. Afinal, que outra meta você teria para acidentes? Quantas pessoas você quer machucar? Mas por que é que a gente precisa ter uma meta para acidentes? O grande problema com uma meta zero é que ela busca a perfeição. E perfeição não existe. Especialmente no local de trabalho, onde tentativas e erros fazem parte da rotina do dia a dia. Infelizmente, às vezes isso traz consequências ruins. E sabendo que a perfeição é impossível, como será que as pessoas vão se sentir? Talvez elas façam como o Antônio, que por um infortúnio, no último dia de entrega da sua obra, ele sofreu um acidente, a sua aliança ficou presa em um porta-pallet, sabe? Essas estantes onde a gente coloca produtos, e o seu dedo foi amputado. Ele ficou tão envergonhado que ele recolheu seu dedo, escondeu com a mão dentro do bolso e tentou ir embora da empresa para pedir ajuda externamente. Essa é a minha experiência, e eu não espero e nem você deveria confiar somente na minha palavra. Mas dá uma olhada nesse estudo feito no Reino Unido com empresas da área de construção civil. Um grupo teve 4 fatalidades e mais de 200 lesões sérias, enquanto o outro teve nenhuma fatalidade e um pouco mais de 100 lesões sérias. Qual dos dois grupos você acha que tinha uma meta de zero acidentes? Como sempre, o link do estudo está aqui embaixo. Dá uma olhada e depois volta aqui para comentar o que você achou. E se o seu problema não são acidentes, pode ser exposição a agentes químicos ou estresse? Quantos colegas você conhece nos últimos anos que foram afastados do trabalho por condições psicológicas, burnout ou coisas do tipo? Se a sua meta é zero acidente, os seus recursos focarão em acidentes. Então talvez você atinja a meta, mas perca o ponto. Talvez neste ponto do vídeo você já entenda que ter uma meta de zero não é uma boa ideia. Mas e que outra meta eu vou ter então? 5? 10? Quer dizer que eu planejo machucar as pessoas? Por que não focar em capacidade? Por que não focar em coisas positivas, em coisas que você quer que aconteçam e não em coisas que você não quer que aconteçam? E se você quer uma discussão mais extensa sobre se você deve ou não adotar uma meta de zero acidente, tem um episódio do podcast Safety at Work focado nisso. Eu super recomendo e vou deixar também o link aqui na descrição. E o que fazer se você já trabalha em uma organização em que a meta de zero acidente já é algo tradicional e já buscado há muitos anos? Talvez tentar uma revolução pode não ser uma boa ideia. Afinal, revoluções têm resultados inesperados. Uma boa alternativa é realmente esclarecer o que a sua organização quer dizer com zero ou com zero acidentes. Afinal, a maioria das organizações hoje em dia trabalha com metas SMART. E uma meta de zero não é atingível e não é realista. O zero como uma visão, como algo que a gente sempre busca, pode ser algo bom, como um menino que todas as noites joga uma pedra em direção à lua, sabendo que nunca vai acertar, mas que dia após dia ele chega um pouco mais perto.
Você precisará ter em mente a maturidade da sua organização e das pessoas com quem você trabalha para começar a ter a conversa sobre o zero. Uma boa sugestão pode ser começar a diminuir aos poucos o reforço dessa mensagem do zero e começar a focar onde realmente importa para a segurança na sua empresa. Mostre aos líderes e às pessoas que pequenas flutuações nas taxas de acidentes são normais e podem ser aceitáveis, desde que a organização esteja aprendendo com isso. E está na hora de revelar o meu truque para atingir zero acidente. Tudo pronto? Pare de falar de zero acidente e foque em construir um ambiente onde as pessoas tenham confiança de dividir com seus líderes o que realmente está acontecendo. Esse é o melhor caminho para proteger as pessoas e criar um ambiente realmente seguro dentro da sua empresa. E para você que ficou até agora, uma dica bônus. Essa é realmente infalível e você pode atingir o zero a partir de amanhã. Talvez seus executivos fiquem extremamente felizes. A dica? Simplesmente feche as portas da sua organização. Assim, sem trabalho e sem atividade, todos os perigos, todos os riscos somem e certamente ninguém vai se acidentar no trabalho. Se você curtiu o nosso bate-papo, dá uma olhada nesse ou nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar deles também. Não esquece de se inscrever. Se cuida, um abraço e não esquece de se divertir.